Hoje é dia 13 de agosto e eu, Kiti Menezes, com minha parceira neste projeto, Andréa Raquel, estamos recebendo para o 32º episódio desse podcast o Rafael Gonzaga, historiador, pesquisador, educador, roteirista, escritor, artista, enfim. Eu acho melhor ele mesmo se apresentar e contar sobre suas múltiplas frentes de atuação. Lembrando que nosso podcast pode ser ouvido através do Spotify, do Google Podcast e do site Recriando Vínculos. Rafael, seja bem-vindo. Olá, meninas. É muito legal estar aqui. Eu fico honrado pelo convite. É mais assim, e também queria agradecer todo mundo, né, que estiver ouvindo, que vai ouvir aí o podcast. Bom, eu acho que é mais fácil escrever um livro sobre um mundo imaginário do que você descrever a si mesmo, assim, eu acho. Eu posso falar, assim, quem é, né, quem eu sou. Eu posso seguir vários caminhos diferentes, mas eu vou seguir um aqui que é o mais formal, talvez. Eu sou formado em História, eu tenho mestrado e doutorado em História também, na PUC São Paulo, e nasci em 1985, na cidade de São Paulo, na periferia de São Paulo, um bairro com uma população assim majoritariamente nordestina, imigrante do norte também. E vim morar em Piracicaba há um tempo atrás, fiquei um tempo, fui morar em Campinas, um tempão em Campinas, assim, um período de muita aprendizagem. Foi nessa época que eu fiz o mestrado, que eu fiz o doutorado também, na PUC em São Paulo. Eu dei aula na escola Curumim, Campinas, que é uma escola de pedagogia Freinet, né? Durante bastante tempo. Eu tive muita sorte, porque quando eu saí da graduação, eu peguei umas aulas de substituição na Curumim. E a Curumim, ela tem um lance interessante, que por isso que eu sempre me remeto ali, aquele momento. Eu escolhi esse aprendizado que eu tive na Curumim, que é não ter apostila. Então eu tinha que criar todo o conteúdo das aulas do sexto ao nono ano. Nesse aprendizado, assim, eu descobri a importância da educação pelo trabalho, no sentido de criação. Na escola Curumim, tínhamos vezes que ficávamos 2 meses, só a escola inteira acessava as salas de aula, assim, elas se misturavam e a escola virava um grande ateliê. Então, assim, eu comecei a ver muito valor nessa questão do aprendizado pela criação, né? Uma espécie de arte, porque, assim, todas essas criações, de alguma forma, eu tento pensar como eu ia falar arte, mas é difícil falar arte, porque arte é uma definição que vem de fora, eu acho. Mas são criações que levam a um cultivo do espírito, um cultivo do seu próprio espírito. Eu dei aula aqui na Unimep também, fui professor de História da Arte, de História Antiga e Medieval na Unimep. Então, assim, eu tenho uma formação de professor também. E recentemente, né, para a gente não ficar falando aqui horas e horas, recentemente eu fui convidado a assumir um projeto, né, fui convidado pelo pessoal da Casa do Amor Fraterno. Eu fui convidado para assumir um projeto chamado Espaço Arte e Cidadania, que tem aqui na cidade o financiamento do Fundeca. E esse projeto de Espaço Arte e Cidadania é muito interessante, que o grande objetivo dele é formação para a cidadania. E assim, eu acredito que a formação para a cidadania não pode passar somente por um cálculo mercantilista, por um cálculo acadêmico, ele tem que passar em alguma forma de experiência. E uma das maneiras que eu acredito que o ser humano tem de viver experiências e compartilhar as experiências, porque é no compartilhamento das experiências que nós formamos as nossas comunidades vivas, né? E eu acredito que uma das maneiras de você criar experiência é construindo histórias. Então eu propus isso para a Casa do Amor Fraterno, para a Rosemeire, uma assistente social muito, sim, uma pessoa muito interessante. E eles acharam legal a ideia, então nós começamos a trabalhar junto com eles, e são alunos de 7 a 17 anos. Então tenho várias turmas, na verdade, tem turmas dos menores, turma dos maiores, e eu tento sempre trabalhar com eles dentro de uma ideia de que todos eles fazem parte de um mesmo problema. Então, vou dar um exemplo.
eu não cheguei logo de cara e falei, vamos contar uma história. É um processo de criação, de construção, até de confiança, em que eles, por exemplo, um dia vamos desenhar o bairro dos sonhos. No outro dia vamos desenhar o bairro dos pesadelos. Tem a história do Azimuth, que foi com os pequenininhos, e eu ia criando os ganchos da história, eles iam completando. Então o nome da história é o Azimuth, né, que é um alienígena que ele vem para a Terra e vai bem no bairro Novo Horizonte e abduz algumas crianças. E qual é a missão do Azimuth? E o Azimuth ele quer julgar a humanidade para ver se a humanidade merece o planeta Terra. E aí o grande objetivo deles era, eles tinham que provar por que a humanidade não poderia ser destruída. E tem muitas respostas legais, assim. E então, esse tipo de atividade que vai muito pro lúdico, que eu vou construindo com eles, eu conto, né, histórias antigas para eles, desde os Irmãos Grimm até histórias africanas coletadas, assim, raras. Eu tento levar histórias para eles, contação de histórias, mas como uma espécie de transmissão de experiência, porque quando você conta a história, a capacidade de contar a história é uma das capacidades que nos faz mais humano, no sentido de conseguir transformar aquilo que vive em uma comunicação. E aí eu estou investindo nisso com eles, mas com o recorte. O recorte quase sempre envolve o bairro em que eles vivem. Então, os problemas do bairro, falar do bairro, a história do bairro, né? Eu brinco com eles de que os bairros que são mais cuidados na cidade, vou usar esse termo, ou mais preservados, ou mais olhados, menos invisíveis, são aqueles bairros que aprenderam a contar sua própria história. Por exemplo, o bairro dos tiroleses tem uma história. E por que o bairro que eles vivem não pode ter histórias? E tem histórias ali. Muitas vezes as pessoas que fazem o centro funcionar são as pessoas desse bairro. Essas pessoas, elas têm histórias que elas vieram de outras cidades, e algumas chegaram mais antes, e tinha um riacho no bairro, e eles se lembram de quando o bairro foi construindo. Tem pessoas que são ativistas no bairro também. Então, é sempre assim, reflexões que nos levem, ou eles, né, a construir, vamos dizer assim, blocos de pensamento coletivo. Mas sim, não é no sentido coletivo, também rejeitando a individualidade. É uma dialética ali em que ele se vê no coletivo e o coletivo deve ver ele, e ele, sabe, é isso. Os dois estão ali no mesmo espaço. Deixa eu aproveitar então que você já falou um pouco do projeto, né? Queria que você comentasse um pouco a importância desses projetos de educação popular que acontecem de forma autônoma, independente e voluntária muitas vezes, né? Para a constituição da cidadania, para que a gente tome consciência da importância da nossa ação mesmo, né? Acho que falando um pouco até num desdobramento da nossa conversa com o Tiago no último episódio. Então, enfim, queria que você comentasse um pouco. Certo. Então, é um ponto bem interessante e, ao mesmo tempo, um pouco tenso, né, de forma como ele é tratada, que é essa questão do trabalho, vamos dizer assim, voluntário, do trabalho, eu diria assim, da sociedade civil. Muitas pessoas falam, mas isso é papel do poder público. Claro que é papel do poder público, mas eu trabalho muito a ideia da cidadania numa lógica da política, no seu sentido clássico, que eu traduzo assim agora, amor à cidade. A política, né, um dos seus significados é intervenção na cidade, intervenção na polis, mas quando você intervém em algo, você no sentido desse amor, né? Mas não é amor no sentido romântico, eu vou fazer por amor, eu não preciso ter financiamento, eu não preciso ter política pública, não é nada disso. É o amor pela cidade em querer que a comunidade seja bem cuidada, em buscar esse cuidado
da comunidade, eu não estou falando da comunidade do bairro YX, a comunidade, a cidade como um todo. E hoje é tudo fechado. O que sobra para os adolescentes são essas festas, é uma lógica do indivíduo, assim, brutal, esteticamente, na minha opinião, é pobre, é uma vulnerabilidade a situações extremamente problemáticas, assim, um adolescente está numa situação em que há a possibilidade dela usar droga, assim. E o ambiente é essa comunidade que eu vejo. Quando tem um lance de toda a minha formação, que eu sempre pensei que eu deveria, de certa forma, contribuir, né, a partir da minha formação, contribuir para a sociedade de alguma maneira, sabe? Se eu conseguir transformar isso no meu trabalho, melhor ainda, entende? Estou nesse momento criando quase que eu gosto de me pensar assim, um inventor, sabe? Um invento que eu estou aberto para pensar coisas novas. Ao contar história, você percebe a realidade ao seu redor. Você percebe a condição cultural ao seu redor. Você percebe, você começa a olhar as estruturas que estão ao seu redor, porque ao contar histórias sobre esse lugar, você mapeia ele, você faz uma cartografia dele, mas que não é um mapa Google Earth, né? Não é um GPS, é um mapear um pequeno aspecto dele, assim. E uma das principais formas de fazer isso é contar história, porque aí quando você conta história, você mapeia e você, de certa forma, equaciona algumas coisas, né? E aí teve uma coisa que eu acho que eu não posso deixar de falar, é que rolou uma pré-conferência da assistência social na Zona Oeste, né? E alguns alunos que participam do projeto estiveram presentes e uma das sugestões que foi para o documento final da pré-conferência da Zona Oeste é uma sugestão de uma adolescente desse projeto. Os moradores falando e eles identificando aqueles problemas também. Isso foi muito legal e foi muito através da contação de história, né? E nesse sentido, Rafael, de contar histórias, né, de poder narrar e criar novas histórias. Você comentou com a gente sobre um jogo que está sendo criado coletivamente, é isso? Exato. É um jogo, o nome dele é Tabuleiro da Cidadania. Eu tive essa ideia inicial do jogo, mas eu não conseguiria ter desenvolvido ele sem o trabalho coletivo dos alunos, porque criar um jogo é muito louco, assim. E aí eu vou também fazer um link da relação do jogo com esse projeto de narrar histórias, porque tem. Criar um jogo é você pensar uma mecânica global e que de todas as peças que existem no jogo, de tudo que é possível acontecer no jogo. Então você tem que criar como se fosse uma equação matemática mesmo. E os meus alunos, eles me ajudaram a desenvolver de forma mais intuitiva a mecânica do jogo. E esse jogo, o Tabuleiro da Cidadania, é um jogo que trata da criação de uma cidade. E essa criação, ela é feita coletivamente, né? O jogo tem 3 peças, então tem 36 peças, divididas em 3 tipos de cada cor diferente. Então tem amarela, azul e vermelha. As peças vermelhas são problemas. E o jogo começa... E peças amarelas costumam ser relacionadas a comércio e habitação, e peças azuis relacionadas a equipamentos públicos de cultura, lazer e também de cultura e lazer. O amarelo também tem polícia no meio, né? Eu coloquei delegacia, coloquei posto policial, posto de saúde, hospital, ciclovia, centro esportivo, biblioteca, escola, problemas. Lixo na rua, racismo, homofobia, desigualdade, poluição ambiental, trânsito, crime organizado, adolescentes utilizando drogas. Eu vou colocar... E aí, assim, nós conseguimos pensar uma equação dessas peças de tal forma que quando você coloca, por exemplo, um condomínio de prédios no tabuleiro,
que aumenta muito a população, esse condomínio de prédios traz recursos para você colocar mais peças, né, no tabuleiro, mas ele gera um problema, por exemplo, que a gente chama lá de avenidinha. A avenidinha são festas clandestinas onde adolescentes estão usando droga. Então ele colocou o condomínio de prédios, resolveu o problema financeiro da cidade, mas logo surgiu esse problema. O que ele deve fazer? E aí tem várias peças à disposição dele, como, por exemplo, delegacia de polícia, ou biblioteca, ou centro cultural, entende? Ou tem a peça chamada shopping. Você coloca o shopping, ele gera alguns problemas, do tipo trânsito. Nas peças de habitação, tem o bairro inicial, condomínio de prédios, não lembro todos, mas tem lá o mansão. Quando ele coloca mansão no jogo, ela também resolve uma questão financeira, porque entra recursos para a cidade. E isso eles vão discutindo, esse jogo ele vai sendo construído. E aí traz também desigualdade e pessoas em situação de rua. Porque eu trabalho com que lógica? Se há mansão, há desigualdade. Há gente muito rica. Entende? Não que seja um problema em si, você consegue resolver o problema sem tirar a mansão da cidade. Como que você consegue resolver isso? Utilizando o recurso que a cidade tem para resolver esses problemas. Então, o jogo é ao mesmo tempo uma criação, mas ele é narrativo também. É possível criar uma narrativa na sequência de peças que você vai colocando. Então, você colocou aí um centro comercial. As pessoas estão começando a ir bastante no centro comercial, só que começou a aparecer trânsito e está tendo pequenos furtos também. Como que você resolve isso na sua cidade? E aí tem várias opções. Ele pode pôr uma opção cultural, uma opção repressora. Só que o jogo é feito de tal forma que vai chegar um momento que você vai escolher, ou você vai construir uma cidade repressora, uma cidade cultural, entende? Então, nós conseguimos criar isso. E é um jogo que é muito interessante, assim, ele tem uma duração média de 1h30, o que é ótimo para você trabalhar com adolescentes, com crianças. E é um jogo muito barato, porque são peças de madeira, mas podem ser peças de coisas recicladas. E uma regra muito, muito simples. Eu fiz o teste, porque aí você tem o mestre do jogo. Ele vai vendo o que cada peça gera. E é ele que coloca os problemas no tabuleiro. Eu deixei isso na mão de crianças bem novas, assim, 10 anos, e eles conseguiram jogar, eu só observei. E há um replay, então eu estou muito feliz, porque assim, eu vejo quando eu pensei o jogo, ele é formado de peças de um antigo brinquedo de peças geométricas de madeira. Então tem círculo, quadrado, triângulo, e aí cada peça tem o seu título. O círculo grande é o bairro, e aí eles vão colocando no tabuleiro e vai gerando, isso gera uma forma geométrica meio que abstrata, entendeu? É uma viagem, né? E as crianças estão empolgadas e empolgados assim como você? Olha, na verdade, quem participou ativamente da criação do jogo foi uma turma de segunda-feira. As outras jogaram. E eles jogam e eles querem jogar de novo, entendeu? Isso que pra mim é o principal. Porque o jogo chega uma hora que ele trava. Só que se você tomar as decisões certas, ele não trava. Aí sobram 2 peças que você poderia colocar ou não. Então o jogo, os alunos eles conseguem jogar e aí faz um replay, né, do jogo e eles conseguem uma pontuação maior, mas não conseguem ainda chegar ao final. E você tem que tomar as decisões certinhas, assim. Por exemplo, saneamento básico, você precisa ter faculdade, escola e indústria, eu não lembro agora, faculdade, escola e hospital. São universidade, né? Universidade e hospital, para você colocar na sua cidade, são vários outros passos anteriores. E essa peça de saneamento básico é fundamental para sua cidade. Só que você tem que chegar nela e você tem que tomar as decisões corretas, senão o jogo trava antes. Você fica sem recurso, aí você não tem como jogar, aí acaba, e aí a pontuação é o tanto de peça que tem no tabuleiro menos o número de peças vermelhas, que são os problemas.
Muito interessante os dois projetos e queria que você comentasse um pouco mais sobre as perspectivas, né, com relação aos desdobramentos dessas propostas, e que você contasse um pouco para a gente sobre a Casa do Amor Fraterno, o que é, como é que funciona, enfim, apresentasse um pouco para a gente. Então, o desdobramento desses projetos, eu acho que ele depende muito também de que algumas dessas práticas sejam transformadas em políticas públicas. Então, uma das sugestões dos adolescentes na pré-conferência da Zona Oeste era que as escolas tivessem formação para a cidadania também, ou pelo menos os CRAs, entende? E é um projeto que precisa de pessoas com vontade de trabalhar na periferia para trabalhar lá também, entendeu? E a gente precisa de apoio para isso. Nós precisamos de apoio em forma de políticas públicas, seja política pública cultural, como, por exemplo, uma Lei Aldir Blanc que olhe para esses espaços com mais carinho, sei, sabe? Projetos PROAC, mas também que a prefeitura abra diálogos com pessoas que estão produzindo, né, que estão criando na prefeitura, aliás, na periferia, e perceba junto com essas pessoas as necessidades da periferia. Claro, óbvio, pergunte também para a periferia quais são essas necessidades, leve a sério as conferências. É difícil falar dos desdobramentos desse projeto. A minha ideia do podcast é que depois as crianças consigam manter, né? Então, começo já a trabalhar nisso. A minha ideia do jogo de tabuleiro, né, tabuleiro da cidadania, é de alguma forma levar para as instituições, sei lá, da cidade, ou até mais longe, né, dá para levar. E assim, é um projeto que eu acredito que ele vai ter continuidade o ano que vem. E aí eu entro na questão da Casa do Amor Fraterno. A Casa do Amor Fraterno é uma sociedade da organização civil, né? E ela atua ali na região há mais de 26 anos. E tem um trabalho bastante interessante de uma linha de assistência social que não é entregar cesta básica. Através de parcerias com o poder público e a iniciativa privada também, a casa ela consegue manter vários programas. Então, por exemplo, no dia que eu dou formação para a cidadania, tem também aula de desenho e de karatê com as crianças. E para as crianças fazerem essas aulas de desenho e karatê, elas têm como contrapartida participar das aulas de formação para a cidadania. Entendeu? Então, a própria Casa do Amor Fraterno tem à disposição psicólogos, uma nutricionista, sempre que depois que tem as atividades, as crianças e adolescentes têm um lanche, né, que é feito na própria casa por nutricionista, tem uma psicóloga, como eu falei, tem uma assistente social dedicada ali também. Então, a Casa do Amor Fraterno faz um trabalho bem interessante ali na Zona Oeste, né? Mas eu acredito que ainda não é o bastante para a Zona Oeste. A Zona Oeste ela precisaria ter mais apoio do poder público, um centro cultural na Zona Oeste, por exemplo. Isso estava previsto no plano plurianual da cidade, da cultura da cidade, e foi vetado pelo prefeito Luciano. Havia um plano de construção do centro cultural na Zona Oeste. Isso foi vetado, né? E assim, a minha atuação, ela não se resume somente ali, né? Eu também sou conselheiro sou segundo tesoureiro do Conselho de Cultura da cidade, né? Conselho Municipal de Políticas Públicas para a Cultura. Então, o meu engajamento, ele tem várias frentes e eu, assim, não rejeito a política. Para mim, a política é isso, é amor à cidade, é o que eu faço no conselho, de certa forma, o que eu faço na Casa do Amor Fraterno, de estar lá presente. Como eu estava dizendo, né? Às vezes eu acho que eu nasci na periferia, em São Paulo, e eu acredito, eu vejo o meu trabalho tendo muito significado quando eu dou aula para pessoas que de alguma forma eu me identifico, assim, entendeu?
muito bom. Acho que esses projetos que você desenvolve junto com a Casa do Amor Fraterno são extremamente importantes. E a gente vem trabalhando aqui nesse podcast com alguns temas que trazem exatamente isso, né? A possibilidade do sonho, a concretização de determinadas utopias diante desse momento caótico que a gente vive. E a gente entende que as saídas possíveis estão dentro desses contextos de amor à cidade e de ação política. Então eu queria agradecer a sua presença, dizer que foi muito bom conhecer esses projetos. A gente vai finalizar o programa de hoje deixando um trechinho do podcast e a gente vai colocar na descrição do episódio o endereço para que as pessoas possam acessar e conhecer mais esse trabalho ouvindo, né? E é isso, então. Muito obrigada, agradeço muito sua presença e até a próxima. Até, galera. Muito obrigado a todo mundo aí, a Kit, a Andrea, pela oportunidade de poder falar também, né? Pode contar comigo aí. Obrigado, Rafael. Até a próxima. Nós estamos aqui, então, no Novo Horizonte, na Casa do Amor Fraterno, e hoje nós vamos falar um pouco das características do bairro, porque tem todo mundo aqui é de um bairro ou do Novo Horizonte ou dos bairros ao redor. Por exemplo, quem é de algum bairro ao redor que não é Novo Horizonte aqui? Qual bairro? Kobayate. Qual mais bairro? Santa Clara. Acho que tem mais, né? Outras... Paineiras, beleza, tá vendo? Tem vários bairros. Essa realidade que nós vamos contar aqui é uma realidade que está presente em praticamente todos os bairros. Ou a avenidinha, né? Um termo que eu aprendi agora, é só daqui. Tem vários, né? Então, a primeira turma aqui, né? A turma da baguncinha. Eu falando isso porque eles que inventaram esse nome, né? Criou uma história, né? Que conta um pouco dessa realidade das avenidinhas. Como que é essa história? Bom, então, tudo começou quando uma pessoa resolveu fazer uma avenidinha, que seria uma festa.